Oi pessoal, conta pra mim, você é apegado ao livro físico ou já se entregou ao Kindle? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho da minha experiência usando o Kindle, as vantagens e desvantagens que eu encontrei nele e se vale a pena comprar um. Vamos lá? Eu sou a Marina Piva e esse é o Tanto Livro Pra Ler. Já começo esse vídeo te avisando, eu sou uma apaixonada por livro físico. Eu amo a experiência do livro físico, acho que ela é muito única. Eu amo a sensação de abrir um livro novo, de sentir o cheiro dele, de observar a capa. Eu gosto da textura das páginas, eu sou uma pessoa que repara a diagramação, eu gosto de ver a cor da página. Eu gosto de ver livro bonito, sabe? Eu tenho essa sensação estética com a leitura. Eu acho que eu já começo tendendo a gostar mais do livro físico. Então eu vou trazer um pouquinho das questões mais objetivas que eu encontrei de prós e contras, tirando o lado da paixão pelo livro físico que eu já tenho. Pra quem não conhece, o Kindle é esse aparelhinho aqui. Ele é bem pequenininho, tá vendo? Existem várias versões de Kindle no mercado. Tem uns com um pouco mais de tecnologia, outros com um pouco menos e um pouco de variação no preço também. É importante lembrar que a gente não tá falando de um tablet, a gente não tá falando de um computador. É um dispositivo muito mais simples. E às vezes a gente tá acostumado a usar celular e outros dispositivos com touch e aí a gente sente diferença nesse aqui. Ele é muito mais lento, o processamento dele é mais lento, até pra passar a página é mais devagar. Então é importante lembrar que a gente não tá com o computador na mão. Então vamos às vantagens que eu enxerguei na utilização do Kindle. Em primeiro lugar, eu sou uma pessoa que gosta de levar livro pra onde eu vou. Então se eu vou pra algum lugar que eu sei que eu vou precisar esperar, por exemplo, num consultório médico ou numa fila de alguma coisa, eu gosto sempre de ter um livro comigo pra me ajudar a passar o tempo e com isso eu ainda adianto a minha leitura. O Kindle ajuda muito nesse ponto porque ele é muito portátil, ele é muito pequenininho e muito leve. Ele não pesa nada na bolsa, ele é muito tranquilo de transportar. Então isso foi bom pra mim. Quando eu tô lendo às vezes um livro maior, pra carregar na bolsa às vezes pesa, né? Nesse ponto de ser muito portátil, ele me foi bem útil. Outro ponto também é que pra levar em viagem ele é muito bom. Pelo mesmo motivo de ser portátil, de caber na mala, ser muito levinho, mas também porque ele cabe mais de um livro. Às vezes você tá indo pra uma viagem que você vai poder descansar, que você vai ter tempo pra ler, e tá no finalzinho de um livro. Isso já aconteceu comigo. Eu tava no finalzinho de um livro e eu tive que levar 2 porque eu sabia que eu ia terminar esse livro lá na viagem, então acaba pesando mais ainda. Nele você pode levar um monte de livro diferente, inclusive você pode comprar lá, ainda que você não esteja num lugar que tem uma livraria fácil, você pode comprar um livro lá, porque chega na hora, então pra viagem é muito bom. No meu caso isso não mudou muito, porque eu levo livros físicos em todas as viagens que eu faço, porque eu tiro foto dos livros pra postar no Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, segue lá, é @tantolivropraler, vou deixar aqui embaixo pra vocês. Pra tirar fotos bonitas pro feed, umas fotos mais interessantes fora de casa, sempre que eu viajo eu levo mais de um livro, mesmo que não seja minha leitura atual, e quando eu for falar sobre ele, eu posto aquela foto daquela viagem. Se eu vou lá no Instagram e descer o feed um pouquinho, você vai ver vários quartos diferentes, lugares diferentes que eu fui, hotéis, porque eu sempre levo o livro pra fotografar. Então, essa parte do Kindle não me ajudou muito, mas isso é um caso muito específico meu, pode te ajudar. Outra vantagem do Kindle é que ele é muito mais confortável pra ler na cama, deitado, assim, sabe? Quando a gente tá lendo um pouquinho antes de dormir, ele é mais fácil de segurar deitado. Às vezes, quando a gente tá lendo um livro mais grosso, fica difícil, né? A mão dói e tal, principalmente quando a gente tá deitado. Além disso, no meu Kindle tem luz na tela. Então, quando às vezes meu marido quer dormir, quer apagar a luz e eu quero ler, eu acendo a luz dele, não é uma luz muito forte, dá pra ler, mas não é o suficiente pra incomodar. E eu consigo ler por mais tempo. Ele é muito bom também quando a gente tá lendo livros muito grandes, porque são os mais desconfortáveis, né? Eles costumam pesar, é difícil de segurar. E o Kindle não tem isso, não muda o peso de acordo com o número de páginas, então ele continua sendo muito confortável mesmo quando o livro é muito grande. Uma vantagem que parece besteira, mas que faz diferença em alguns momentos, é que você compra o livro e ele chega na hora. Às vezes a gente tá muito ansioso pra começar uma leitura, tá doido pra conhecer a continuação de alguma história, alguma coisa assim muito urgente, e o Kindle você compra imediatamente, você tem o livro ali, né? Você não precisa esperar chegar e nem precisa sair pra comprar. Na Amazon, pra quem já tem o Kindle, também tem essa opção pra quem compra livro físico. Quando você pede um livro físico na Amazon, eles dão uma amostra daquele livro no Kindle. Então, por exemplo, eles mandam, sei lá, o primeiro capítulo do livro pra você já começar enquanto o livro físico não chega. E eu confesso que nesse último livro que eu tô lendo, eu comprei assim porque o preço estava muito bom na Amazon e eu li o primeiro capítulo no Kindle porque eu realmente não queria esperar o livro físico chegar. Não é
uma coisa que faz tanta diferença, mas dependendo da história que você está querendo ler, pode fazer uma diferença grande. Existem também os programas de assinatura de livros eletrônicos, que funcionam mais ou menos assim. Você paga um valor fixo por mês e tem acesso a um acervo que eles selecionam lá de vários livros, que você tem acesso livre, pode ler, começar, parar, pegar outro de forma livre lá dentro da plataforma. Eu nunca assinei, mas acho que pode ser interessante para quem quer ter mais opções, né? Tá sem ideia, quer ter muitas opções para escolher. O Kindle também tem uma opção muito útil, que é a de poder grifar uma parte que você achou interessante. Eu não grifo, não rabisco, não escrevo nada nos meus livros porque eu tenho muito luxo com eles. Mas no Kindle eu consigo grifar. Normalmente, quando eu tô lendo o livro físico, eu pego meu celular e anoto a página e a linha de uma passagem que eu gostei. E aí, quando eu quero revisitar, eu preciso pegar o celular. No caso do Kindle, não. Eu grifo no próprio aparelho e depois ele mesmo me dá a opção de ter as partes grifadas selecionadas. Então isso eu acho uma parte muito legal, muito interessante da leitura, justamente por poder selecionar esses trechos. Outro ponto bacana é que você pode personalizar a forma que você quer ler. Então você pode ler com o aparelho nessa posição, ou você pode fazer assim, aí você formata a página para ficar nessa posição. Eu particularmente prefiro ler assim. Você pode dar zoom e aumentar a letra, ou você pode diminuir. Então isso torna a leitura às vezes mais confortável. Às vezes a gente compra uns livros que tem umas letras tão pequenininhas, né, e aquilo incomoda. Ou às vezes letras com espaçamento muito pequeno e aí fica aquela coisa chata. No Kindle você pode editar isso, então fica mais confortável às vezes para fazer a leitura. Outro ponto legal também é que ele não suporta só livros que você compra. Você pode colocar, por exemplo, PDFs, coisas que você estuda, artigos científicos. Eu tô fazendo uma pós-graduação online que disponibiliza vários artigos pra gente ler. Então eu consigo baixar e passar pro Kindle. E aí com isso eu consigo estudar usando ele também. O mesmo aparelho serve tanto para estudar quanto para ler. O Kindle também é muito interessante para economizar espaço. Às vezes a gente não tem mais onde colocar livro, a estante já acabou, o guarda-roupa já acabou, não tem como fazer mais. No Kindle você pode comprar um monte de livro e guardar tudo ali dentro, não vai ocupar espaço nenhum. Eu, por exemplo, já enchi as minhas estantes, já estou usando uma parte do guarda-roupa e às vezes eu penso em comprar o e-book justamente para isso, para não gastar tanto espaço. É interessante também saber que existe uma plataforma de publicação própria, que você mesmo se publica. Nesse caso, você só vai conhecer a história desses novos autores por meio de livros eletrônicos. Então acaba que no Kindle você tem acesso a novos autores, a publicações independentes com mais facilidade do que no livro físico, que muitas vezes eles não mandam fazer assim de cara. Isso é um ponto interessante do Kindle também. Mas a maior vantagem que o Kindle me mostrou até hoje foi o fato de facilitar muito na leitura de livros em outros idiomas. Eu gosto de ler livro em inglês, eu acho que me ajuda no vocabulário, e eu gosto de conhecer o livro na língua original em que ele foi escrito também. Nesse caso, o Kindle foi muito útil. Primeiro porque é mais fácil você adquirir o livro em outra língua. Você consegue comprar livros importados, que às vezes nem foram lançados no Brasil por meio dele, por um preço bem mais em conta do que se você for mandar importar o livro. E ele tem um sistema de tradução. Então, às vezes você não sabe o que é uma palavra, você não precisa recorrer a um dicionário. Ele mesmo já tem o dicionário tradutor, você coloca o dedo em cima da palavra e já aparece a tradução. Então isso me ajudou muito, porque a minha leitura em inglês ainda é um pouco mais lenta do que a leitura em português, e ela fica ainda mais lenta quando eu preciso ficar parando para procurar algumas palavras que eu quero aprender. Então essa foi a maior vantagem de todas. Eu comprei um livro que lançou na Inglaterra no dia que ele lançou, e eu já estava lendo no dia que ele lançou lá. E para importar ia demorar muito, ia ficar, sei lá, em R$150, e eu comprei o livro por um preço mais razoável, e hoje eu prefiro muito ler um livro em inglês no Kindle do que ler o livro físico. Agora vamos às desvantagens que eu enxerguei no Kindle. Em primeiro lugar, se você tem a sensação de que vai comprar um Kindle para economizar muito no valor dos livros, isso não acontece tanto. Tem muito livro que tem um valor muito próximo do físico. Se você pensar friamente, o trabalho para escrever um livro físico e um livro eletrônico é o mesmo. O autor demorou o mesmo tempo, a editora também teve o trabalho de editar, tem o trabalho de fazer a capa. Então, assim, são muitos profissionais envolvidos do mesmo jeito. Então, eu acho que faz até sentido eles terem um preço próximo. O que diferencia mais é o preço da impressão, né, do papel, da distribuição, que no Kindle é feito de uma forma mais facilitada. Mas ainda assim, não é uma diferença tão grande. Às vezes faz muita diferença. Como, por exemplo, esse livro que lançou na Inglaterra e no dia eu comprei por R$50 o livro eletrônico, e o físico, como eu teria que mandar importar, ele ia ficar em R$160 por aí. Aí fez muita diferença. Mas no dia a dia pode ser que a economia não seja tão substancial, se esse é o único motivo que te leva a comprar. Existem e-books de R$2, R$3 na Amazon, por exemplo. Acontece. Mas não é tão comum. Os livros mais famosos, os livros que as pessoas procuram mais, normalmente tem o preço quase próximo ao livro físico. Outra desvantagem que eu acho é que eu gosto de colecionar livro. Eu gosto de ter estante, eu gosto de olhar para minha estante para escolher o próximo livro. Eu gosto dessa sensação de colecionadora.
E no Kindle, por mais que você também colecione os títulos ali dentro, porque uma vez que você compra, ele fica armazenado ali, né, no aparelho, não dá a mesma sensação de colecionar, sabe? Pra mim, pelo menos, tira um pouco da graça de colecionar. Outra desvantagem que eu encontrei foi o fato de ter que carregar o aparelho. Mas isso é uma questão muito minha. Eu tenho um pouco de preguiça de colocar as coisas pra carregar. E eu fico muito frustrada quando eu vou pegar o livro e fala que a bateria tá acabando e eu não vou poder ler. Eu tenho que pegar o cabo, colocar pra carregar. Daí já passou o tempo que eu tinha pra ler. Mas isso é uma preguiça minha. Se você tá acostumado já a carregar seus dispositivos, não tem problema nenhum com isso, não esquece, como eu esqueço às vezes, e vou ver que tá sem bateria só na hora de ler, isso não vai ser uma desvantagem pra você. E a bateria dele é muito sensacional. Tipo assim, ela dura muito tempo, ela dura meses às vezes. E eu tiro sempre a luz pra ler. A não ser que eu esteja num lugar que eu realmente precise da luz dele, porque não tem luz no ambiente. Mas tendo a luz que eu usaria pra ler o físico, eu sempre uso essa mesma luz pra ler ele. Então isso faz economizar ainda mais a bateria. É bom ter em mente que a experiência do Kindle é bem diferente da experiência do livro, até porque no livro eletrônico a gente nem tem páginas. O livro é dividido por percentual. Então se você está lendo ali, você consegue ver quantos % do livro falta para você chegar no final. Se você aumenta muito a letra, em tese você estaria fazendo mais páginas. Se você diminuir ela, em tese você estaria fazendo menos páginas. Eu gosto de olhar e ver quanto falta para acabar meu livro. Eu tenho essa mania. Eu gosto de saber se eu tô no meio, se eu não tô no meio. Dá pra saber na porcentagem também, é só você olhar lá se tem 50%, 60%. Mas eu gosto de ver. É só uma questão de sensação mesmo, porque você consegue ver o percentual que falta pra você finalizar o livro no Kindle. Eu já ouvi pessoas falando que gostam muito da experiência do Kindle justamente por isso. Porque você não fica olhando quantas páginas faltam, sabe? Você não fica ansioso porque o livro é muito grande. E realmente, para você ler um livro muito grande, sei lá, de 1000 páginas, que às vezes as pessoas ficam muito assustadas com o número de páginas, no Kindle você não tem essa sensação. Quando você vai comprar um e-book também, você não dá tanto valor para o número de páginas quanto você faz no livro físico. Se você é uma pessoa que tem um pouco de preconceito com livros maiores, talvez o Kindle te ajude a vencer isso, porque você não fica vendo o tamanho do livro. Eu não tenho problema com isso, então isso não foi uma grande questão para mim. Mas eu enxergo como desvantagem o fato de ser percentual e não páginas, porque eu sou apegada a olhar as páginas. Mas isso também é uma coisa muito pessoal, acho que não chega a ser uma desvantagem do aparelho. Importante também lembrar que o Kindle é um dispositivo eletrônico, então como todo outro dispositivo eletrônico, você precisa tomar alguns cuidados com ele. Então assim, ele não pode cair, ele não pode trincar, ele não pode quebrar. Você tem que ter um cuidado diferente do que às vezes você tem com o seu livro. Nada vai te impedir de ler o livro, a não ser que ele caia, sei lá, no mar. Mas o Kindle pode acontecer, você tá numa viagem, ele cair, quebrar a tela e você não conseguir mais ler. E o fato dele ser um dispositivo eletrônico também pode te impedir de ler em algum momento, por exemplo, que não tenha energia. Se ele não tiver carregado, você não consegue ler. Mas como eu já falei, a bateria dele dura muito, então dificilmente você vai dar o azar de estar sem bateria no momento que a energia acabar. Se eu não me engano, já tem versão do Kindle que é a prova d'água. O meu não é, então o meu também não pode molhar. O meu livro físico também não pode molhar, eu não vou entrar na água com ele. Então isso também não fez muita diferença pra mim. Outro ponto que pra mim é uma desvantagem também é que as capas dos livros perdem muito a graça na versão eletrônica. O Kindle não tem uma definição muito boa de imagem e ele também é preto e branco. Então eu não consigo reparar a capa. E tem capa de livro, gente, que é obra de arte, né? Vamos combinar. E no e-book a gente acaba perdendo um pouco dessa experiência, a capa fica, né, mais sem gracinha, assim, a gente não consegue analisar tanto o trabalho do artista que criou. Eu acho que a capa faz muito parte da experiência do livro. Então eu acho que nesse ponto perde um pouquinho a graça. Por último, o Kindle exige um investimento inicial no aparelho, além dos livros que você vai ter que comprar depois. Não é um aparelho tão caro quanto um tablet, por exemplo, ou um computador, ele é mais barato, até por ter menos tecnologia, mas não deixa de ser um investimento inicial também. É importante lembrar, gente, que baixar livro grátis na internet para ler no Kindle é pirataria, a não ser que ele esteja grátis em alguma plataforma de venda de livro. Fora isso, ficar baixando em site, ficar trocando PDF, isso é pirataria, não é uma prática legal, mas isso já é assunto para outro vídeo. Lembrando que para conhecer o e-book, você não necessariamente precisa ter o Kindle. Você pode ler e-book no celular, você pode ler e-book no computador, você pode usar outros dispositivos, mas o Kindle é o dispositivo mais confortável para fazer isso. Porque ler muito tempo na tela do celular ou na tela de um tablet, de um computador, cansa mais a vista, porque a tela emite luz. No caso do Kindle, você pode tirar 100% da luz, então é uma leitura que não cansa nada, é como se você estivesse lendo no papel mesmo. Se você não quiser fazer um investimento no Kindle e ainda assim quiser aproveitar a experiência de ler livro eletrônico, você pode fazer isso no seu próprio celular, existem aplicativos próprios para isso. A conclusão dessa falação toda é a seguinte: vale a pena ter um Kindle? Na minha opinião, vale muito a pena.
Foi um investimento muito legal que eu fiz. Eu acho que somou muito na minha experiência de leitura, como eu disse pra vocês, especialmente nos livros em outro idioma. E é uma forma da gente conhecer muito do que vem por aí. Eu acho que o futuro guarda pra gente muita coisa eletrônica, muita tecnologia. Então isso é uma forma da gente ir conhecendo outras maneiras de ler. Não acho que ele substitui o livro físico de forma nenhuma, pelo menos não pra mim. Eu conheço pessoas que já leem mais no Kindle do que no livro físico, mas eu acho que eu não conheço ninguém que realmente substituiu 100%. Mas sem dúvida, pra mim, é um dispositivo que veio para somar, para ajudar a gente a manter o hábito, para ajudar a gente a criar cada vez mais esse hábito por ser tão portátil, por ser tão fácil de levar. Então eu acho muito válido o investimento num aparelho como esse. Vale a pena comprar, mas na minha opinião não substitui o livro físico e nem nunca vai substituir. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você tá gostando do conteúdo desse canal, se inscreve, dá like, comenta, compartilha com as pessoas que você acha que também vão gostar e ativa as notificações aqui pra você não perder nada. Toda semana tem vídeo novo, tá bom? Muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Eu te espero no próximo. Um beijo e tchau!